Muito bem, seja mais uma vez muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. Nós hoje vamos abordar um tema um tanto controverso, um tema polêmico, mas também um tema muito importante. Quando nós pensamos em religiões no mundo, nós temos algumas divisões, né? Uma grande divisão seriam as religiões cristãs e seriam as religiões não cristãs, né? Então, entre os grupos de não cristãos, nós temos budismo, hinduísmo, shintoísmo, enfim, né? Então, são várias, e até o próprio ateísmo, né? E as religiões de matriz africana, como candomblé, e assim por diante, né? Então, esses são os grupos de religiões não cristãs. Quando nós vamos para o grupo de religiões cristãs, nós temos dois grandes grupos, né, que nós podemos classificar, que seria o catolicismo, a Igreja Católica Romana, e o protestantismo, né? Lembrando aí que o protestantismo aí teve início, em especial, com Martinho Lutero, como um grande expoente, mas não foi o único, né? Estiveram outros também, reformadores, pré-reformadores, mas todos aí participaram da criação desse movimento protestante, lembrando que a ideia de protesto era justamente um protesto contra a Igreja Romana, Igreja Católica Romana, né? Porque a Igreja Romana, com o passar dos tempos, a gente sabe, né, naturalmente, que a Igreja Romana ela teve uma forte influência do paganismo e ela também é uma igreja que tem, além da Bíblia, ela tem um negócio chamado tradição, né? E a tradição da Bíblia, ela está, eu não diria nem em pé de igualdade, mas ela está acima do que a Bíblia diz, né? Então, se a tradição diz uma coisa, e a Bíblia diz outra, na realidade, mais importante para a Igreja Romana, para a Igreja Católica Romana, é a tradição do que o que, por exemplo, nos diz aí a própria Bíblia, a palavra de Deus. E quando a gente entra no caso das igrejas protestantes, né? Então, veja, nós dividimos dois grandes grupos, né? Cristãs e não cristãs. Dentro do cristão, os católicos, os protestantes, e agora estamos no ramo dos protestantes, né? Então, dentro do protestantismo, existe um grande grupo, e eu falo um grande grupo, né? Porque isso engloba a grande maioria, que, de certa forma, eles acreditam algo um pouco semelhante do que o catolicismo fala, em parte, né? Mas tem uma identificação com relação ao que se diz da nova aliança, né? Então, a nova aliança é o que prega que a nova aliança agora tem um enfoque em especial no Novo Testamento, o Velho Testamento é considerado ali uma coisa dos judeus, né? Então tinha essa peculiaridade aí de ser uma coisa que não tem mais validade hoje, o Velho Testamento, né? Embora em alguns momentos isso entre em contradição com as próprias afirmações que são utilizadas, no geral nós temos isso, né? Então, como existe no Velho Testamento um negócio chamado Dez Mandamentos, né, que é parte do Antigo Testamento, nós encontramos isso claramente ali em Êxodo 20. Então, como isso é parte do Antigo Testamento, então considera-se que não tem mais validade, né? E aí nós chegamos no foco desse estudo dessa manhã, dessa noite, e eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que está aqui, e eu vou compartilhar agora. Muito bem. Então, eu não consigo mais acompanhar quem está aí agora, né? Mas espero que vocês entendam aí. Então, o título desse estudo se chama, o tema, né? O título é A Lei Foi Abolida? Que quando nós entramos nesse contexto protestante, na sua grande maioria, né, eles entendem realmente que hoje nós vivemos, então, em uma era que é a era chamada Era da Graça, né? Nós já não vivemos mais sob a lei,
e eu vou abordar aqui alguns conceitos que são adotados, inclusive com fundamento bíblico, né, para que a gente consiga entender melhor o que se trata. E eu começo com um texto aqui que está em Romanos capítulo 10, verso 4. Se vocês quiserem acompanhar com as Bíblias de vocês, o texto é Romanos capítulo 10, verso 4, embora eu vou compartilhar o texto com vocês também. Então, olha só. Diz assim, Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, aqui não está falando o início da lei, né? Está falando o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Então, entende-se com isso, né, que Cristo, de alguma forma, ele cumpriu o que estava ali, olhando esse texto assim de uma forma isolada, que o fim da lei é Cristo, né? Então, entende-se que a lei já não existe agora, não tem mais sentido ter a lei, porque Cristo pôs fim. E lembrando que quem falou isso foi Paulo, né? O apóstolo Paulo, que ele escreveu essa carta aos Romanos, e aqui nós vemos isso em Romanos capítulo 10 e o verso 4. Vamos seguir para mais um verso, agora em Lucas, né? Um evangelho, Lucas capítulo 16 e o verso 16, e aqui também é uma passagem interessante, olha o que diz lá. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele, né? Então, olhando assim de uma forma genérica, o que está dizendo ali é que a lei e os profetas duraram até João. Lembrando que esse João que está sendo mencionado aqui é o João Batista, né? Não é o João discípulo amado, né? O João filho do trovão, é o João Batista, é desse João que está sendo falado. Então, olha que passagem interessante, né? Lei e os profetas, né? Quando entende-se lei aqui, relacionado ao Velho Testamento, né? Profetas também, Velho Testamento. E aí, como que a gente consegue entender isso? A lei e os profetas duraram até João. Chegou João, acabou. Desde então é anunciado o reino de Deus. E agora, como que a gente entende isso? Então não tem mais lei, os profetas então não têm mais valor, os profetas do Antigo Testamento, né? E aqui uma passagem ainda um pouco mais polêmica, né? Também escrita por Paulo, que é Gálatas, capítulo 3, versos 10 a 13. Vamos ler o que diz lá. E diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Olha que coisa. Vamos lá, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, olha que palavra forte. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. E o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, está dizendo que a lei não apenas foi abolida ou ficou ali na época de João Batista, né? Mas agora está dizendo que a lei é maldita. E agora? Como que a gente consegue entender isso, né? Realmente muito forte, né? Muito forte as palavras que são usadas, né? Antes de eu entrar aqui no que, e vejam, nós vamos usar exclusivamente versos bíblicos aqui, exclusivamente, né? Para entender esse contexto, existe uma palavra muito interessante chamada anacronismo, né? O que é anacronismo? Anacronismo é uma palavra que tem a ver, assim, tem uma origem meio grega ali, né? Que tem a ver com cronos. Cronos tem a ver com tempo, né? Aquele deus lá do passado, grego, enfim, mas que relaciona ao tempo. Então, anacronismo
ela é uma palavra assim que tem um significado importante nesse contexto do que nós lemos aqui. Quando se fala anacronismo, significa que um texto ele está de repente sendo interpretado fora do contexto em que ele foi escrito, para uma época em que ele foi escrito, né, dentro de um cenário que era o cenário da época. E muitas vezes o cenário daquela época ele acaba sendo diferente do cenário que nós temos hoje, né? Então, o anacronismo é você tentar usar a régua, a métrica de hoje, para ler um verso de um contexto, de uma época diferente, de uma realidade diferente. Vale lembrar que quando Paulo estava escrevendo, Paulo em especial, aqui falando essas palavras mais fortes, mais duras, né? Paulo ele estava num contexto em que existiam cristãos, era uma época de um evangelho novo, palavras novas que estavam surgindo, né? Uma mensagem nova que estava surgindo, mas nós tínhamos os judeus judaizantes, né? O que eram os judeus judaizantes? Os judeus judaizantes eram aqueles que insistiam em manter o que eles tinham recebido. E o que eles tinham recebido? Que a salvação era exclusivamente do povo judeu e ela vinha pela observação da lei. E o que eles tinham estudado, o que eles tinham aprendido, era algo que passou de geração para geração, e não estava errado, né? Só que talvez eles se perderam no contexto que eles estavam vivendo, né? E eles continuavam querendo, mesmo numa pós-conversão para o cristianismo, eles estavam querendo pregar que a salvação vinha pela lei. E aqui nós vemos, talvez, que o objetivo que Paulo estava falando isso era para esses judaizantes que estavam querendo se apegar àquilo que eles tinham no passado, né? E agora entra um novo cenário e é preciso agora entender esse contexto. Mas mais do que eu tentar explicar aqui, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Então, nós vimos aqui realmente alguns versos que fundamentam, né, nós acreditarmos que a lei realmente foi abolida, né, que agora não existe mais lei e que você deve viver exclusivamente pela graça, né? Então, realmente, parece que faz sentido esse argumento que é utilizado muito hoje no mundo evangélico. Para que a gente consiga entender um pouco melhor o que a Bíblia nos traz de luz com relação a esse aspecto, eu gostaria de ler alguns versos em especial. Quando nós falamos de a lei foi abolida, percebam que, em especial no mundo evangélico, né, no mundo pentecostal, não se tem muita dificuldade em aceitar 9 dos 10 mandamentos. Por quê? Quando eu falo assim, não terás outros deuses diante de mim, todo mundo vai aceitar, né? É unanimidade. Deus é o único Deus, nós temos que apenas e exclusivamente ter Deus como nosso Senhor, né? Não farás para ti imagens de escultura? Também não faz sentido nenhum, uma vez que o movimento protestante não adora imagens. Então, tranquilo, né? Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Faz todo sentido, já que nós estamos exaltando. Quando vamos para o quarto, aí aqui a gente tem um problema, né? Mas vamos seguir em frente. O quinto, não matarás, é, perdão, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongues teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e não tomarás o nome do Senhor, qual que faltou? Faltou um aí. Enfim, mas quando a gente vê esses 10 mandamentos aqui, não tem problema, né? 9, não tem problema nenhum. Agora, o quarto, ele já entra num contexto diferente. Por quê? Porque disse que o sábado era para os judeus, né? Agora não é mais o dia do sábado, porque era exclusivo dos judeus. Hoje, o que se obedece é o domingo, porque é o dia em que Jesus nasceu. Perdão, Jesus foi ressuscitado ali, né? Que ele voltou à vida. Então, esse é o dia, então, que deve ser adorado. Mas eu gostaria de ler o que Êxodo 20, 8 a 11 nos diz. E nós começamos com o verso 8, que diz assim: Lembra-te, é justamente esse verso que nós pulamos, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Se você olhar na Bíblia e nos Dez Mandamentos, aqui em especial, o que que nós temos? Começa com não, 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 e nós temos apenas dois versos que falam algo diferente de não, que é o quarto mandamento e o quinto, né? Lembrando que o quinto é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra. Mas os outros são todos não, né? Agora, diferente, o verso 8 começa com o termo lembra-te. Olha que interessante, né? Por que que a recomendação era lembrar, né? Poderia ser assim, não trabalhes, trabalhes em outros dias da semana, ou não deixe de guardar o sábado. Poderia falar assim, né? Ele está falando aqui, lembra-te, lembra-te. Será que isso tem algum sentido hoje? Lembra-te, vamos seguir em frente. Diz assim: 6 dias trabalharás. Ele descreve muito bem. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, as tuas coisas. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor, né? Identificando o Senhor como o Deus criador, aquele que criou todas as coisas, né? Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, olha que interessante, né? Aqui nós temos, primeiro, a identificação de Deus como Criador, o Senhor como Criador, né? De tudo, de todas as coisas, que no sétimo dia ele descansou. E aí vem aquela pergunta óbvia, né? Mas Deus se cansa? Ele precisa de descanso? Creio que não, mas o fato dele ter descansado talvez era um exemplo a ser seguido, né? Portanto, diferente dos outros dias, ele abençoou o sábado e santificou. Olha que palavras interessantes, né? Mas é Velho Testamento. Vamos seguir em frente. Um outro verso agora, Êxodo capítulo 31 e o verso 18. E diz assim: E deu a Moisés, e aqui em parênteses, né, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra. Vejam que não foi pergaminho, não foi papiro, elas foram escritas em pedra, né? E olha o que diz agora: escritas pelo dedo de Deus. Então, vale lembrar que apenas 3 vezes, né, em 3 ocorrências apenas, que Deus se manifestou escrevendo alguma coisa. A primeira foi a primeira escrita dos Dez Mandamentos, a segunda foi a segunda escrita dos Dez Mandamentos, e a terceira vez é descrita no livro de Daniel, né, quando uma mão ali escreve na parede, né, palavras ali que foram interpretadas pelo profeta Daniel. Então, veja, escrito em tábuas de pedra, e o próprio Deus escreveu com suas mãos e entregou, então, a Moisés, né? Então, interessante. Olha um outro verso aqui do Velho Testamento, que é Isaías 42, 21. Olha o que ele diz para a gente. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então, aqui nós vemos uma correlação aqui que aparece amor, aparece justiça e aparece lei, né? Será que tem alguma relação entre esses termos? Interessante, né? Vamos seguir em frente, então. Vamos ver agora o que nos diz, então, o Novo Testamento. Veja, nós estávamos usando o Velho Testamento para falar de sábado e tal. E agora? E o que o Novo Testamento nos diz? Será que ele apoia essa ideia que é pouco adotada, né, de que, de repente, a lei ainda tem valor, e não a lei modificada, né? Porque quando nós vemos, por exemplo, no catolicismo romano, os 10 mandamentos eles foram modificados, né? Então, ali tem uma modificação com relação ao quarto mandamento, ali o primeiro, né, o segundo mandamento com relação a ídolos,
e aí eles desmembraram o último lá para se transformar em dois, e acabou mantendo os 10, né? Só que são 10 diferentes do original. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Diz assim, Jesus falando: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, em algum momento, talvez a lei mude, né? Mas quando que é esse momento? O céu e a terra passem. Será que isso já aconteceu? Eu acho que não, né? Então, ainda, pelo que Jesus está falando aqui, nada da lei mudou, nada da lei. Não é possível modificá-la. Ela tem que ser aceita ali como ela é originalmente. E agora vamos para Mateus capítulo 19, versos 16 a 19. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha que pergunta, né? Verso 17. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que interessante, né? Então, alguns dizem que Jesus, de repente, aboliu isso, aboliu os mandamentos. Mas por que será que ele recomendou isso para esse jovem? Verso 18. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás. Se resta dúvida sobre quais mandamentos, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aonde que a gente encontra esses versos? Nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos de Êxodo 20. E aqui, verso 19, diz assim, ó, seguindo, né? Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebam, queridos, aqui um detalhe interessante. Quando Jesus estava falando isso para um jovem, ele estava falando para um jovem judeu. E uma coisa que é característica dos judeus, em especial daquela época, eles eram exímios seguidores dos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros eram exímios, né? Eles não tinham problema nenhum em adorar a Deus, em obedecer a Deus. Mas a dificuldade do povo judeu daquela época era com o próximo, né? Então, olha o que Jesus estava enaltecendo. Estava enaltecendo a relação com o próximo. Nós vemos, né, se seguimos nessa história, nós vemos que a história desse jovem é uma história triste. Por quê? Porque quando mexeu na relação com o próximo, que era dar tudo que ele tinha para o próximo e seguir a Jesus, ali realmente era o tropeço que ele tinha, né? Mas aí você pode dizer, ah, mas Jesus não falou aqui, não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura. Mas isso não era um problema para os judeus, porque eles obedeciam isso à risca, né? O problema estava na relação horizontal, o vertical não tinha problema nenhum. Vamos ver aqui um outro verso interessante também, que é Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19. Então, segue dizendo, até confirmando um pouco o que ele falou agora de pouco, né? Porque eu testifico, agora João falando, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém, na realidade o próprio Jesus como Deus, né? Através de João, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E o verso 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro do livro da vida, e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, aqui fazendo coro ao que Jesus disse, né, que nenhum jota, nenhum tio, ou seja, nada deveria mudar da lei original, dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Vamos ver então agora uma outra passagem importante, o que nos diz primeiro a João capítulo 3 e o verso 4. Olha o que diz lá, né? Só fazendo uma breve reflexão. Se hoje nós vivemos na era da graça,
significa que já não existe mais lei. Uma reflexão, né? Se não existe mais lei, então não existe mais pecado. Por quê? Porque olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, talvez eu dizer que já não existe mais lei hoje abre uma brecha perigosa e complicada. Por quê? Porque se já não tem lei, então não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, eu não preciso mais me arrepender de qualquer coisa. Porque agora, né? Então eu estou na era, como é dito comumente, a era da graça. Será que isso faz sentido? Por que será que 1 João está nos dizendo que o pecado é a transgressão da lei, que ainda existe pecado? Quer ver o próximo verso que nós vamos ler aqui? Agora, 1 João, capítulo 2, versos 1 a 7, sobre esse conceito se existe pecado ou não. Olha o que diz João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Opa, então tem pecado? Como que, né? Vamos ver. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Olha que clareza que João traz sobre esse assunto, né? Então, o que João está dizendo é que realmente existe pecado. E como que nós sabemos o que é o pecado, se realmente o pecado é a transgressão da lei? Então, que existe uma lei que ela baliza, que ela norteia o que é pecado e o que não é pecado, né? E se nós pecarmos, ou seja, se nós transgredirmos a lei, então o que nós temos que fazer? Nós temos que confessar esse pecado, confiando que hoje nós temos um intercessor no céu, que não é um ser humano, que não é um discípulo ou um apóstolo de Jesus, que não é ninguém, né, nem a mãe de Jesus, que não é ninguém a não ser o próprio Jesus Cristo, o justo, né? Ele adquiriu essa capacidade quando ele veio, morreu e ressuscitou por nós. Uma outra passagem interessante agora, João capítulo 14, versos 15 e 21. Olha, fortes também. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus falando. 16 agora, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E o verso 21, olha o que diz lá. Aquele que tem os meus mandamentos, se não apenas tem, né? Mas que os guarda, esse é o que me ama. Olha que interessante. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que palavras que Jesus estava dizendo através aqui, escrito através do discípulo amado, né, do apóstolo amado, que foi João, que existe uma correlação em
entre obediência e amor, né? Então, não basta eu apenas dizer que eu amo a Cristo, que eu amo a Deus, mas eu preciso mostrar de alguma forma. E como que eu mostro, como que eu demonstro perante um universo que está assistindo como uma plateia, né, aos eventos que estão acontecendo aqui na Terra? É através do obedecer. Quando eu obedeço, né, é o que Jesus falou. Eu quero amar a Jesus, eu preciso obedecer. E agora versos também interessantes aqui, né? Tiago, capítulo 2, versos 8 a 12. Olha o que diz lá. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, e aqui nós vemos, né, o resumo dos 10 mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo. Quando você pega os 4 primeiros, amor a Deus. Quando você pega os 6 últimos, amor ao próximo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja, aqui Novo Testamento. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, e aonde que diz sobre adultério, né? Também disse, não matarás. E aonde que diz não matarás? Pois se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, infelizmente, muitos acreditam que os não que nós encontramos nos mandamentos, né, na realidade, eles restringem, eles aprisionam, né? Então, são malditos, né? Como Paulo ali, teoricamente, estava dizendo ali, né? Mas olha como Tiago diz que essa lei, né, que fala do adultério, que fala sobre não matar, ele fala que essa lei é a lei da liberdade, né? E nós vemos o resultado é muito claro, né? O mundo hoje vive à margem dos 10 mandamentos. E o resultado é o que acontece, né? Temos problema terrível de prostituição, terrível de doenças e de problemas que são ocasionados por não obedecer a palavra de Deus. É simples, né? Não precisa, assim, ser um teólogo para a gente perceber isso. E mesmo assim as pessoas acham que isso é liberdade, né? Quando Jesus estava falando, olha, eu fiz o meu manual do fabricante para você, né? Então você quer ter uma vida boa, com vários quilômetros rodados no seu carro da sua vida, né, do seu corpo, obedeça a lei que você vai ter ali é, uma saúde, né, uma vida longa. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 7, o verso 12, diz assim, veja, detalhe, quem escreveu Romanos foi Paulo também. Olha o que Paulo está dizendo. Assim, a lei, aqui está falando sim dos 10 mandamentos, tá? A lei é a santa e o mandamento santo, justo e bom. Como que a gente consegue entender, né, o mesmo Paulo falando que a lei é uma maldição, que é maldita, mas agora ele está falando que o mandamento é santo, justo e bom. O outro verso de João, agora, João capítulo 15, versos 7 a 10. Olha o que nos diz lá. Se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus falando, né, que ele aqui não veio para romper, ele veio sim para romper algumas formas equivocadas, né, que infelizmente os judeus estavam tendo sobre a lei. Tanto que, com base nisso, eles criaram 600 e tantas leis que o objetivo era que a pessoa não transgredisse a lei. Então, eles acabaram adicionando coisas que não eram princípios que Jesus estava ensinando, né? Então, o que ele estava dizendo aqui é: obedeça às leis originais, aquelas que foram escritas pelos profetas, né?
Agora, Hebreus capítulo 5 versos 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo padeceu. Jesus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, vejam que existe uma relação direta aqui entre amor e obediência. Mateus 22, versos 36 a 40, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Pergunta para Jesus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, né? Resumo, os primeiros quatro. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, né? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então não tem nada de novo aqui. Isso aqui é um resumo que Jesus estava dando sobre o que os 10 mandamentos detalham, né? Basicamente isso. Apocalipse agora, capítulo 12, verso 17 e também 14, verso 12, e com isso nós terminamos o estudo dessa noite. Olha o que diz lá Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Antes de nós lermos esse verso, eu gostaria de fazer aqui um pensamento relacionado a isso que nós vamos ler. Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele foi direcionado para aqueles que estão vivendo no tempo do fim. E olhando o que nós vemos nos noticiários hoje, não é muito difícil perceber que sim, nós estamos no tempo do fim. A ciência fala que o mundo está ali à beira do apocalipse, né? Agora o relógio do apocalipse ele foi atualizado para 89, né? 89 ali segundos ali que nós estamos para o fim do mundo, né? Isso é uma visão que não tem nada a ver com a Bíblia, mas os cientistas percebem que também estamos caminhando para um cenário terrível, né? A Terra está se tornando insustentável pela quantidade de pessoas, a falta de alimento, a falta de água potável, um clima que está fora do comum, né? Mas a Bíblia, ela dá uma característica do povo remanescente de Deus. Olha quais são as características que nós vamos concluir aqui com Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz assim: remanescente, os últimos, né? Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, mulher igreja, igreja pura, igreja verdadeira, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam, olha as características do remanescente, a igreja final da época do fim, do tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse 14, 12, aqui está uma repetição disso, né? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que, primeiro, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. E aí, Apocalipse 19, 10 traduz o que é esse Apocalipse de Jesus, né? Esse testemunho de Jesus é o dom profético. Então, essa igreja, primeiro, obedece os 10 mandamentos, que inclui o quarto, que diz que o lembra-te é do dia do sábado, não do domingo, não da sexta e de nenhum outro dia, né? Lembra-te do quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. Primeira característica. A segunda característica é o dom profético. Verifique se a sua igreja ela tem essas características, porque não sou eu quem está falando, é o Apocalipse. João estava dizendo, inspirado por Deus, que essa é a característica do remanescente. Guardam os mandamentos de Deus, os 10 não adulterados, e tem o dom profético. Que Deus o abençoe, que Deus capacite, que Deus ilumine a sua vida, que você, ao olhar esses versos, que não eu estou falando, aqui está um ser humano pecador, incapaz,
Mas a palavra de Deus está nos dizendo isso, que esse povo, ele precisa, entre outras coisas, obedecer os mandamentos de Deus. Porque isso salva? Não, mas porque já foi salvo. A salvação é única e exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus. Mas como que nós testemunhamos para os que nos cercam e para o universo que está em expectativa sobre o que está acontecendo nessa terra? É obedecendo. Nós obedecendo, nós demonstramos amor a Deus e a Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro. E se assim Deus nos permitir, obrigado aí pela sua participação aqui conosco. E agora nós, então, encerraremos aqui esse estudo. Que Deus o abençoe. Muito bem. Então, encerrei agora a gravação.